Olá, famílias. É sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês, né? É, protagonizando aqui, né, mais uma noite, mais um dia, no qual nós vamos falar e tratar sobre recuperação e dependência química. Como eu já havia falado em outros vídeos no meu canal, que o objetivo agora desses vídeos, né, é trazer um pouco mais de orientação, saindo só apenas daquele contexto de falar sobre o amor exigente, né, mas também tratando um pouco sobre a dependência química, os quadros desse dependente químico, os padrões comportamentais, né. E hoje esse vídeo ele tem por título riscos, efeitos e consequências do uso de substância. E aí, né, eu quero pontuar para você familiar que tem algum ente querido que está se envolvendo, que já está demonstrando um quadro de uso abusivo e crônico da substância, para que você entenda os padrões comportamentais. A grande dificuldade da família é identificar, né? Muitas das vezes até percebe que esse ente querido já está sofrendo um afastamento, porque uma das primeiras coisas que a droga começa a tomar da pessoa, né, que ela vai tomar tudo dela, é o tempo, né, porque ela vai começando a exigir tempo dessa pessoa, de uso, é o tempo de recuperação, é a ação do seu corpo, a resposta, né, das suas reações, das suas células, da composição do seu organismo, a resposta química, né, todo o relógio biológico dessa pessoa começa a sofrer, né, disfuncionalidades, e essa pessoa ela vai precisando de mais tempo para usar, mais tempo para se recuperar. Então, algumas funções vitais, né, naturais desse ser humano começam a sofrer alterações. E é mais ou menos neste caminho, nesta linha que nós vamos falar, né, nesse vídeo, nesta noite. Tá? Primeiro, de praxe, aí, agradecer ao carinho de quem acompanha o canal Júnior Buranello Terapeuta, né, lá no meu TikTok também, Júnior Buranello 83, lá no meu Instagram, que é o Instagram voltado especificamente, né, para as famílias, que o projeto Eu Quero Viver. Né, eu quero viver, deixa eu arrumar aqui a câmera, né, que não tem nada de profissionalismo, que é um mero terapeuta, psicoterapeuta, tentando levar a mensagem para as pessoas aí, para o maior número de pessoas e famílias, tá bom? Oferecendo aí um suporte terapêutico para quem acompanha aqui no TikTok, no Instagram e no YouTube. Vamos lá, então. Bom, falando sobre riscos, efeitos e as consequências do uso de drogas. Como eu já vinha falando, conforme essa pessoa ela vai tendo esse envolvimento, né, agravando-se o envolvimento dessa pessoa com tais substâncias, né, que alteram a sua mente, o seu humor, alteram todas as suas funções vitais, o seu cérebro, as distorções cognitivas, o afastamento com a realidade. E aí é importante ressaltar que dentro de todo desse contexto, qual que é o risco, desse ser humano? Quando nós falamos riscos, efeitos e consequências, família, nós podemos determinar o quê? O risco é o risco social, no qual essa pessoa começa, por conta da substância, ela começa a exercer alguns tipos de comportamento. Ontem eu falava, né, num outro vídeo lá na página do TikTok, que era sobre algumas leis, né? Eu vou até pegar aqui, ó, eu deixei separadinho, vou até ler para vocês, que é uma lei que determina, né, a importância de tratar esse ser humano, entendendo que esse ser humano ele sofre, né, com uma dependência química, ele sofre muitas vezes com alcoolismo, e o quão importante é a busca pela recuperação desse ser humano, né, dentro de uma abordagem terapêutica singular, né, da busca por esse ser humano realmente se recuperar, entendendo-se a importância, né, dessa pessoa em manter-se, né, num ambiente que busque, que dê para ela, né, toda a recuperação necessária, né, que dê para ela toda a recuperação necessária para que ela realmente volte. Porque qual que é o objetivo? Quando a pessoa está num nível crônico de uso de substância, o objetivo é desenvolver essa pessoa para a sociedade, certo? E aí tem essa lei aqui, que é a lei 11.343 de 2006, tá? De 23 de agosto de 2006, que fala sobre as políticas públicas sobre drogas, quão é importante essa política pública, né, de entender do que muitas vezes as pessoas elas cometem alguns delitos, alguns roubos, no qual muitas vezes essa pessoa tem esse afastamento com a realidade, e que eu falo, risco social.
A pessoa começa a se colocar dentro de situações perigosas para alimentar o seu uso, para satisfazer a sua necessidade de usar, ou sobre o efeito, ou antes do efeito, sobre a necessidade de buscar a substância, né? Então, dentro dessa lei, entende-se que algumas pessoas, que as pessoas que têm um envolvimento com a substância, elas necessitam de quê? De tratamento. E aí entra o decreto 9.761, que defende as internações voluntárias, compulsórias e involuntárias. Entende, família? Então, é sobre isso, né? E muitas das vezes, dentro do risco que as pessoas acabam se colocando, né? Obviamente, todo o abalo psicológico que esse ser humano acaba vivendo, porque ele vai se afastando, né? Dentro desses grandes riscos, a grande situação na qual essa pessoa começa a se colocar o afastamento com a família, né, a aproximação com situações de risco, envolvimento com traficantes, envolvimento com dívidas com traficantes, muitas vezes problemas com a justiça, entende? Então esse é o risco, né, do uso abusivo de substância. Então, assim, para você que já está num nível crônico de uso de substância, comece a tentar-se, porque a doença, nós já falamos, ela é progressiva. A doença ela vai evoluir, a compulsão, a obsessão ela vai aumentar. Então, cada vez mais você vai cometer insanidades para satisfazer e alimentar a necessidade sua de continuar usando. E aí que está todo o risco e todo o perigo, tá bom? Falando aí os efeitos é isso aí, os efeitos colaterais do uso, né? A desenvoltura, o desenvolvimento de transtornos, o aparecimento ou a potencialidade de tais transtornos. Outro dia eu falei num vídeo que criou maior polêmica lá no TikTok, que falaram que eu falei que a maconha ela causa esquizofrenia. E eu não falei isso, eu falei que a maconha ela é como se fosse uma fenda, como se fosse a abertura, como se fosse a ruptura, né? Daquelas pessoas que já demonstram uma predisposição genética, essas pessoas que usam as substâncias, elas com toda certeza, né, elas vão potencializar tal transtorno. Se ela não desenvolveria esse transtorno, isso é uma incógnita, mas com o uso da maconha, com toda certeza essa pessoa vai desenvolver. Se ela tiver uma predisposição genética, se ela tiver um quadro parecido dentro da família, né, muitas das vezes a sua parte orgânica, o seu sistema nervoso tem uma predisposição para isso, né? Então, assim, e aí junto com outros transtornos, essa pessoa pode sim estar desenvolvendo o transtorno de esquizofrenia. E aí eu falo para todas as pessoas que acompanham aqui no canal entender isso, o quanto é importante, né? Todo esse movimento, a preocupação com a saúde mental. A dependência química ela está muito, né, proporcionalmente igual, né, à falta de saúde mental. A falta de saúde mental é um canal para as pessoas usarem drogas. As pessoas que não têm um entendimento do que é a vida, têm dificuldades em lidar com situações, frustrações, vão desenvolvendo inúmeros quadros de ansiedade, depressão, entendeu? Tristeza aguda. A droga ela aparece como algo que vai suprir essa necessidade, aquela falta daquilo que a substância faz pela pessoa. O medo de viver o futuro, a insegurança no seu presente, tudo isso, a substância ela pode neutralizar com as suas ações, com os seus efeitos. E eu até marquei aqui para você, para não esquecer de falar para vocês aqui, todos os efeitos colaterais, a disfuncionalidade no relógio biológico do ser humano, a mudança do humor desse ser humano, essa pessoa começa a sofrer muito mais. Como eu falei, o tempo de ação da substância ela começa a encurtar e a irritabilidade, a inquietação, o desconforto emocional, a falta de vontade de trabalhar, a pessoa já não consegue mais estabelecer essa responsabilidade com a sua vida, entende? Então esses são os efeitos da substância, no qual vai fazendo todas essas alterações cardíacas, alterações do desenvolvimento e o aparecimento e desenvolvimento de doenças. E pode ser qualquer porque a pessoa que usa drogas de forma abusiva, ela tem a sua imunidade baixa. Ela tem a sua imunidade baixa. Por isso que muitas das vezes quando a pessoa está num processo de recuperação, o corpo começa a expelir toda aquela substância química que estava no corpo, na composição sanguínea, dentro de todos os vasos sanguíneos.
aí a pessoa desenvolve algumas feridas, sai algumas manchas no corpo, né? Por quê? Porque é o corpo respondendo e o corpo expelindo, né? O corpo colocando para fora todas essas substâncias químicas que alteraram toda a funcionalidade, desde a mente, do cérebro dessa pessoa até a sua parte física. Então é importante você perceber isso, todos esses efeitos. E as consequências, Júnior? As consequências são essas, senhores. A saúde mental prejudicada, gera reações negativas. Sempre falo nos meus vídeos aqui. Qual que é a grande dificuldade do dependente químico? É ele entender o movimento da vida. O que é vida? A vida é sobre dificuldades, a vida é sobre desenvolvimento, a vida é sobre construção. E o dependente químico ele tem uma dificuldade imensa em dar continuidade aos seus projetos. Ele, na hora que começa a ficar difícil, que é onde vai gerar o resultado, ele desiste e vai usar a substância para neutralizar tudo isso. Então, é sobre isso, essa combinação fatal, entre a droga, ansiedade, quadros de depressão, toda essa angústia que as pessoas vivem hoje. Como eu falei, os quadros de pessoas que sofrem hoje, jovens, cada vez mais jovens, crianças e adolescentes que já estão insatisfeitos com a sua vida, nem ao menos começaram a viver de verdade. Estão sofrendo com problemas mínimos ali, a gente pode chamar de mínimos, mas cada um tem a sua, o seu problema, o seu dilema para viver em cada situação. Mas assim, sofrem por situações de forma como se não houvesse uma saída, e muitas vezes vão entrando já desde muito novo, num quadro depressivo, desenvolvendo alguns transtornos. E é importante ressaltar que é uma pergunta que já até me fizeram uma vez. Dentro das situações de risco à saúde mental, é importante entender que os transtornos mentais graves e persistentes ter um transtorno mental não significa que essa pessoa é usuária de droga. Agora, todo dependente químico, ele sim tem algum transtorno mental. Isso entendeu? Você entendeu? Vamos repetir então. Uma pessoa que tem algum transtorno mental, não necessariamente ela é um dependente químico, mas todo dependente químico tem algum transtorno mental. E aí que eu falo, dentro da funcionalidade da doença, da ação da substância, dos riscos sociais, do risco no qual essa pessoa começa a viver, do risco para a sua saúde. Tem muitas pessoas que ficam dizendo e defendendo que a substância ela é para uso medicinal. Pelo amor de Deus, atente-se, pais, mães, não. Isso é uma mentira, que tentam vender, porque isso aí já é uma outra questão política, não é o objetivo do meu canal aí, mas não caiam nessa falsa ideia de que isso vai trazer resultado. Muitas das vezes também, como eu falei aqui dentro do decreto 9.761, que fala sobre a importância de você, família, o pessoal que me acompanha do Amor de Gente, a importância de você, família, tomar decisões pelo seu filho, pelo seu ente querido. Se ele já está num quadro desse, no qual ele já perdeu o sentido, já está totalmente tomado pela substância, por que você não vai fazer alguma coisa por isso? Você vai continuar facilitando, dando continuidade ao uso, podendo de alguma forma, pelo amor de Deus, família, acordar e receber uma ligação do seu ente querido, olha, se foi, e aí já vai ser tarde. Então, por mais que pareça que você está fazendo algo ruim, estou privando ele da vida, na verdade ele já está privado. O uso de substância já condicionou ele a viver dentro do universo de privações, no qual a única resposta positiva que tem para o cérebro dele é quando você vai usar mais uma vez. A mente dele, impulsionando sobre o uso da substância, só responde esses estímulos. Júnior, o que você vai fazer para usar mais uma vez? Então, ele esquece da família, afastamento social, afastamento dos seus vínculos, não consegue mais estabelecer uma boa relação consigo mesmo. Isso tudo são consequências do uso da droga. E sem falar todas essas a parte física, que a pessoa vai perdendo apetite, que a pessoa tem problema de insônia, que a pessoa começa a ter todas as alterações cardíacas, toda essa pressão arterial disfuncional, desenvolvimento de doenças mentais, como já falei, e outras complicações médicas. Então, entende? Para você que está aí, iniciando o uso de substância, para você que já está num grau elevado, pede ajuda, porque a gente sabe que sozinho é difícil. Então, mais uma vez, reforçando para vocês, família, a internação voluntária, involuntária e compulsória, elas cabem perfeitamente dentro do processo.
Por quê, famílias? Porque muitas das vezes esse seu ente querido ele já perdeu o senso crítico, a resposta racional do seu cérebro, de realmente a captação das informações, a absorção das informações, a adaptação cerebral a tal informação, todas as distorções, né, e disfuncionalidade que a substância já causa na mente dessa pessoa, ou seja, diminuindo o efeito do aminoácido GABA, que nós chamamos de freio comportamental, e qualquer substância, viu? O álcool também. O álcool atinge rapidamente esse aminoácido, esse aminoácido, né, no cérebro, que dá, né, que é como chamamos, né, popularmente chamando, como o freio comportamental do ser humano. Porque daí você pensa, quando ele estava alcoolizado ele fez um monte de loucura, mas ele sem o álcool ele não faz isso, entende? E o álcool ele tem um poder destrutivo muito grande. É porque às vezes você confunde, porque o crack, a cocaína, eles são muito mais devastadores, rapidamente. Poder de destruição rápido. O álcool ele destrói devagarzinho, ele vai consumindo todas as partes dessa pessoa. É família, é amigos, é o respeito, é a dignidade. E quando você vê a pessoa já está ali, né? Um pobre senhor de idade que a esposa abandonou, que os filhos não querem mais ver ele cometeu um monte de loucura e é onde essa pessoa perde o sentido da vida. Então, atente-se a tudo isso, aos riscos, aos efeitos e às consequências traumáticas e às situações que muitas das vezes, eu trabalho com jovens todos os dias na clínica, muitas das vezes, dentro das consequências e os efeitos da substância, com o uso abusivo, tem muitos transtornos mentais que são reversíveis, no qual essa pessoa vai viver o resto da vida, mesmo sem as drogas, de uma forma como se ela estivesse vegetando, vivendo ali, afastado do mundo real, vivendo um mundo de fantasia. Então, que não seja você essa pessoa. Atente, busque ajuda, freie, corte, cesse qualquer tipo de uso de substância e que hoje seja um novo dia, para essa nova vida sua. Tá bom? Agradeço a todos imensamente o carinho, o respeito, a educação, quando acompanham meus vídeos. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.